Esse é o canal Mediunidade Clínica, eu sou Maria Aparecida e você sabe que aqui neste canal a gente fala sobre a sensibilidade do ser. Então vamos começar. Hoje nós estamos na terceira aula do curso Como Cuidar da Ansiedade, que foi um curso solicitado, por isso que a gente trouxe aqui. Quem não puder ver ao vivo agora, entra depois no canal do YouTube, no Mediunidade Clínica, e lá você vai encontrar a lição de casa, você vai encontrar as telas de imagem, você vai encontrar a aula gravada lá, né? E hoje nós vamos falar sobre a consciência, sobre o pensamento, para a gente ir lidando com aquilo que causa o nosso processo de ansiedade, o nosso pensamento. Então, você lembra que curso não é terapia, é curso, você tem que entender e que tem que redobrar a atenção. Você tem feito lição de casa? Se você tem feito lição de casa, muito parabéns, parabeniza, dá beijinho para você, estrelinha dourada, porque é assim, a gente está fazendo contato com a nossa consciência, a gente está tomando posse daquilo que é nosso, para a gente não ser assaltados por pensamentos invasivos, não é? E à medida que nós vamos aprendendo a retomar esse contato, é um passo a mais, então eu preciso estar comprometido com o meu próprio processo, né? Parabéns para você que já fez toda a lição, que chegou até aqui, e quem não fez, por favor, faz, porque sem treino não há excelência, né? E tem, sabe, você não pode desistir de você, todo mundo pode desistir de você, você não pode, você tem que ir adiante, né? Então, você lembrou de fazer aquela respiração controlada, ótimo. Hoje nós vamos ganhar um exercício novo, nós vamos continuar com a respiração 4x4, mas nós vamos fazer um exercício de relaxamento muscular progressivo, porque para fazer equilíbrio, quando você entra na crise do pânico, na crise da ansiedade, o coração dispara, o corpo perde o controle do corpo. Então agora nós vamos retomar o controle do corpo. Você está entendendo? A gente está tentando um reequilíbrio neste momento que você está bem, você treina as ferramentas. E como que faz esse relaxamento? Através da respiração também. Você inspira, ar entrando, você leva essa respiração com o seu pensamento até o pé. Vai lá e fala para o pé assim: olha, eu estou abençoando meu pé que andam pelos caminhos do mundo. Expira, solta o ar, leva o ar para dentro de novo, assim, sabe, lentamente. E aí você vai lá conversar com a perna, fala: olha, agora eu tô mergulhando a minha perna nessa luz aqui, a minha perna vai ficar bem, vai me sustentar legal. Expira. E vai fazendo para cada parte do corpo, até que você já fez para todas as partes do corpo, para as mãos, para os pés, e você já fez para os braços, e chegou no coração, inspira. E luz para o coração que pulsa, que leva a vida para todos os órgãos do corpo através do movimento do sangue. E depois expira, e depois para o pulmão. Então você faz olhando para uma paisagem bonita, faz olhando para uma tela bonita, ou fecha o olho e mentaliza, e vai fazendo o exercício, elevando luz e acalmando cada parte do corpo. A finalidade desse exercício é você ir tomando posse da sua consciência, do seu pensamento. É com o pensamento que você faz isso. Não é o seu pensamento que é assaltado? Então é o seu pensamento que tem que estar treinado a obedecer à sua consciência, à sua mente. Você entendeu a finalidade, né? Então nós vamos fazendo o exercício e vamos adiante. Pensa assim, nós estamos mergulhados na mente divina, como o peixe está mergulhado no oceano. Então, a nossa imagem mostra para a gente uma tela azul, né? E aquele azul, pensa que tem um núcleo branco. Esse núcleo branco representa a fonte, representa o divino, representa a Deus. É uma representação. E aí, ao redor tem aquela parte azulada,
Aquela parte azulada representa a mente cósmica. E lá na mente cósmica tem um ponto, é a nossa consciência. Então, você tem a fonte, a mente, que é a primeira emanação do divino, e depois você tem a sua consciência lá. Agora, escreve lá no seu caderninho ou printa a tela para você olhar depois, na hora para você entender, para você lembrar, né? Então tá lá, fonte da vida, mente, consciência, atenção e foco. É o caminho que nós temos para focar as coisas, da onde sai e até onde vem. Depois, continua prestando atenção, a fonte da vida se refere a Deus, à criação. A mente é a primeira emanação do divino. E depois da mente, você encontra a frase: a natureza da consciência é criar. E isso é importante entender, porque ninguém pode fazer aquilo que não entendeu. Então, a nossa mente está mergulhada no espaço cósmico, em Deus. Ele é onipresente em todas as partes, então a gente está fazendo esse link. Aí a minha consciência está aqui, e onde eu ponho o foco da minha consciência, eu crio. Então nós vamos treinar a nossa consciência a trabalhar bonitinho aqui para a gente criar coisas que sejam benéficas para a gente, né? Hoje nós vamos olhar para os nossos pensamentos. Agora vai lá e dentro de você e veja o que é o pensamento para você. E agora, continuando, você já pensou, vamos lá. O que a mão é para a matéria, aqui fora, minha mão pega o livro, pega o microfone. Então, o que a minha mão é no mundo da matéria, o pensamento é no mundo da energia, é no mundo mental. O pensamento, ele é com ele que eu vou realizar as coisas aqui dentro, né? E você lembra, né, que matéria é igual a energia? Você lembra dessa frase? Você já aprendeu isso, que a energia, ela é igual a massa multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado. Quer dizer, são coisas iguais em dimensões diferentes. Dá para entender isso? Vamos pensar um pouco nisso, porque a matéria ela é energia que foi condensada. Eu tenho a matéria, 1/8 acima, eu tenho a energia. Então, isso é uma fala da física. Você lembra disso, né? E aí você vai olhando lá para a nossa telinha e você vai vendo que o corpo ele é matéria, mas ele também é energia, e o corpo tem uma consciência. Essa não é uma fala da física, essa é uma fala da filosofia hindu. Então, você tem a matéria, corpo é matéria. 1/8 acima você tem a sua energia que emana deste teu corpo. 1/8 acima da energia você tem a consciência. Ah, Aparecida, mas eu nunca vi nem a energia nem a consciência, mas você sente, não é? Você sente estas coisas, você sabe que você tem uma consciência, nem que você tenha visto ou não, porque estes são processos que não são visíveis ao olho da matéria. Você sabe disso. Continuando, você vai olhar nessa sequência: matéria, energia e consciência, e você vai ver o corpo. O corpo aqui, o meu corpo, e dentro e aqui o meu pensamento, aqui a minha consciência. E na minha consciência não tem só o pensamento. A consciência, além do pensamento, ela trabalha com o sentimento, ela trabalha com a intuição, ela trabalha com a sensação. Ah, então consciência não é só pensar? Não. Imagina que a consciência ela é composta do pensamento, do sentimento, da intuição e da sensação também. E dentro desse pacote, o que nós vamos destacar para o nosso estudo que nos interessa agora? Você está olhando lá, o que está em destaque? O pensamento. Ah, então o pensamento, ele faz parte do kit da consciência, faz. E você ganhou uma consciência, né?
Você ganhou uma mente, você tá tudo aqui, você não vê, mas você sabe que tá tudo aqui. É como se você tivesse ganhado um computador assim, um computador quântico de 10ª geração. Aparecida, mas isso é muito avançado, ainda nem sei o que que é. Não faz mal, você não sabe o que que é lá fora, mas você tem um aqui dentro, né? E você já sabe trabalhar com um computador quântico de 10ª geração? Não sabe, nem eu. Então, nós vamos ter que aprender a trabalhar com isso. É só isso, aprender a trabalhar. O que quer que seja, nós vamos aprender a trabalhar. Não importa se tem crise, se não tem crise, eu estou aqui com o meu computador e eu vou aprender a trabalhar. Eu preciso de paciência, eu preciso de determinação, mas eu vou. Você lembra da nossa, que a gente sempre traz um cartaz da Constituição do Ser. Cada vez vai ficando mais fácil da gente entender, né? Você tem campos que você precisa aprender a trabalhar num certo grau de harmonia, porque se você desequilibrar o seu corpo físico, por exemplo, eu desequilibrei o meu, caí e quebrei o braço. Então, como que faz? Olha, isso atrapalha uma série de coisas, tem influência num monte de coisa. Então, o corpo físico atua sobre os outros e os outros também é integrado, gente. Uma coisa não funciona isolado de outra. Então, na constituição do ser, se o seu pensamento, por exemplo, que é aquela parte lá representada pelo amarelo, o corpo tá bom, tá perfeito, mas o pensamento tá ruim, então o corpo vai sofrer as consequências, porque a cabeça manda o corpo fazer coisa que, sabe, você não tá atento no que você tá fazendo e você põe a mão no fogo e queima. Então, tudo precisa funcionar de forma equilibrada. Se a gente desequilibrar um destes campos, o resto fica desequilibrado também. E a gente está tentando equilibrar o do pensamento, não é? A gente está tentando entender a relação entre eles. A questão da ansiedade, como a gente já percebeu, ela está ligada ao pensamento, por isso é que nós estamos olhando para ele, né? Ela está ligada, a ansiedade também está ligada à emoção, e aí você tem reflexos no corpo. Ah, tá bom, entendi, porque tenho. E esses reflexos, como é que acontece? Eu tenho pensamentos que são bons, tenho pensamentos que não são bons, então eu tenho pensamentos que me prendem numa determinada situação. É como se eu pegasse e pusesse um prisioneiro aqui dentro e você olha para a imagem para ajudar o entendimento. Você tem pensamentos que podem ser ruins, que podem ser negativos, e aí você fica pensando que vai ser assaltado, e você fica pensando que você está com medo. Esses pensamentos que são ruins, eles sempre existem. O que eu não preciso é dar grande confiança para ele. A gente está falando ruim, que é para entender. Pensamento é pensamento, tá? Mas é para você entender a natureza, o rumo das coisas. Você tem pensamentos que são bons, você tem pensamento que você. Olha, eu vou fazer uma receita nova, então eu vou procurar os ingredientes. Então você está pensando naquela produção, você está fazendo um planejamento. É legal fazer um planejamento para aquilo que eu vou fazer. Eu planejei a aula, eu vou planejar o próximo encontro com aquilo que você me perguntar. Então a gente vai trabalhando. Do mesmo jeito que a gente tem pensamento bom, a gente também tem pensamento ruim, a gente tem pensamento autocrítico, ai, eu não consigo nada, não dá certo, para mim as coisas não funcionam, isso não presta, né? Quando não, você tem fantasias desastrosas, você vai sair de casa já achando que vai bater o carro, tudo que passa pela cabeça já é aquele horror, né? E esses pensamentos ruins, esses pensamentos críticos que a gente tem, que não vai dar, que não vai conseguir, que a gente nunca consegue aquilo que quer, que é sempre muito azar. Todo esse pacote de pensamento, eles aprisionam o sujeito num determinado local, no, né, ali, aquela coisa sombria, é ruim.
E aí a gente vai começando a entender que esses vilões, né, eles são os pensamentos ruins, os pensamentos negativos, as críticas que nós fazemos para nós mesmos, ou que os outros fazem e a gente dá o orelhão, né? As fantasias que passam desastrosas pela nossa cabeça, eles aprisionam a gente e aí a pessoa não consegue ficar solta, leve para fazer o que ela tem que fazer, ela não consegue relaxar. Sabe por que a gente propôs para fazer o relaxamento e depois você vai fazer o relaxamento? Exatamente para combater. Se tem uma hora que o pensamento te põe para baixo, tem uma hora que através do pensamento conduzido, você conduzindo o seu pensamento, você põe isso para cima e você vai colocar a atenção nas coisas agradáveis e nas coisas positivas da vida para a gente tentar o equilíbrio. Como que nós tentamos o equilíbrio? Se uma parte está muito para baixo, a gente vai tentar um peso semelhante para fazer um equilíbrio, né? Então, se a pessoa não consegue relaxar, eu faço relaxamento, porque aí eu vou fazer o equilíbrio, colocar atenção nas coisas positivas. Só leva a cabeça para coisa ruim, então vou levar um pouco a cabeça para coisa boa, para a gente entender como é que é a dinâmica desses pensamentos, como é que eles funcionam, né? Que mecanismo está por trás de um pensamento negativo? O que fazer com eles e como nos livrar deles? Não pensa que só hoje dá para entender tudo e só hoje vai fazer o exercício e vai arrumar tudo de vez. Gente, treino. Eu preciso treinar todos os dias para eu ganhar excelência. Eu deixei tudo me invadir, porque é a gente que deixa. Eu deixei tudo me invadir. Agora, como que é fazer faxina numa casa, reforma numa casa? Você vai fazer reforma numa casa, num dia o pedreiro vem e faz tudo, reestrutura, pinta, arruma tudo. Não, não é assim, é cada dia um pouquinho. E nós também vamos reformar, vamos faxinar a nossa casa, fazendo cada dia um pouquinho. Olha lá de novo a constituição do ser. Aqui. Você então já entendeu que nós temos vários campos, né? O seu corpo é visível, né? Então vai lá, você tem um corpo. Tá. Você tem um corpo. Você é só o corpo. Eu quero saber disso. Como é que é para você essa história de eu tenho um corpo, o corpo faz parte de mim, eu faço parte do corpo? Como é que é essa história? Eu sou só o corpo ou eu tenho outros componentes? Aí você tem o corpo, você tem um campo energético, você é só a emanação do corpo? Não. Você tem o corpo e você tem também essa emanação. E você tem emoções, mas você é só a emoção? Você conduz a emoção ou a emoção te conduz? Como é que é esse negócio? Hoje você ficou com raiva cedo do cachorro, depois passou, depois seu filho chegou, você esqueceu, depois você foi almoçar, depois... Então, a emoção, ela vem e vai. Se ela vem e vai, ela não é você. Ela é um estado que vem e vai, igual chuva, igual vento. E você é o que permanece, a emoção veio, a emoção foi e você, essência, permanece. Você tem pensamentos. Quantos pensamentos você já teve hoje? Centenas. Eles vieram e eles passaram. Então, você tem pensamento. Tudo isso, todo esse universo pertence a você. Então, você não é só o corpo, pensa aí, você não é só a energia, você não é só o campo emocional, só as emoções, você não é só o campo de pensamentos, o campo mental, você é tudo isso e ainda além. Você precisa entender isso, que você tem tudo isso, você é tudo isso nesse momento, mas você tem uma parte a mais, você tem um espírito. E isso vai dar para você uma disparada no processo, porque eu percebo quem faz o tratamento e acredita nessa fonte espiritual de ajuda,
leva um tempo de melhora. Quem não acredita, melhora também, mas leva muito mais, porque se sente sozinho e tem que fazer tudo sozinho. Segura na mão de Deus. Você não precisa fazer tudo sozinho. Eu, até quando quebro a minha mão, eu seguro na mão de Deus. E vou com a mão quebrada mesmo, segurando na dele. Porque senão hoje não estava aqui fazendo aula, não é? E estou de mão quebrada e tudo. E vamos lá. Então, eu quero que você perceba tudo isso. Eu quero que você perceba desta parte que as suas raízes são divinas. Você tem uma séria relação com Deus ou você conhece Deus de ouvir falar? Como é que é? Conta pra mim. E como é que soa para você aquela frase, eu e o Pai somos um? Eu e o Pai somos um. É uma frase bíblica, eu já ouvi falar. Não, para mim não é uma frase bíblica que eu ouvi falar. Não, eu ando juntinho ali, Pai do céu, vamos dar aula, Pai do céu, agora eu vou estudar, vamos junto. Então, é uma presença constante. E sabe, se o Jesus lá, o Cristo falava, né, eu e o Pai somos um, eu posso falar também, tenho boca, eu falo, né, e vai que ele me escuta, como é que é? Então, perceba como é a sua relação com Deus, porque pode ajudar muito neste teu processo, nessa tua jornada. Aí eu quero que você dê uma olhada para a tela, e se você não está vendo a tela agora, você pensa no gibi. Como que era o gibi? Quando o personagem pensava, tinha uma bolona para ele pôr o pensamento e tinha umas bolinhas mostrando, né? Que ele tinha um pensamento. Agora eu quero que você veja a próxima imagem, que é o oposto. Tem uma bolona e o personagem está dentro da bolona. Agora eu quero que você veja a próxima imagem. Eu tenho um pensamento. Ou o pensamento me tem. Eu tenho um carro ou o carro me tem. Como que é isso para você? Pensamento é igual. Pensamento é um pensamento. Eu tenho, é pensamento, uma ideia, foi, passou, vem outro, foi, passou, vem outro. Agora, se eu ficar valorizando, aí o pensamento pode tomar conta de mim. Primeiríssima coisa, eu tenho um pensamento ou o pensamento me tem? Entendeu isso? Isso é importante. Como é para você? Me conta como é isso para você. E o que mais nós precisamos entender, Aparecida? O que são os pensamentos e qual é a importância. Gente, tem um monte de definição de importância de pensamento, o que é o que não é. A gente vai usar o mais simples para a gente entender, porque você sabe, eu estou falando aqui com a câmera, não estou vendo você. Se você não me responder aí, eu não fico sabendo nada. Você fala para mim como é que as coisas estão chegando, tá? Então, como que é a história do pensamento? Nós somos o que nós pensamos. O que somos é consequência do que pensamos. Isso é uma fala do Buda, né? Então, tá, a gente já leu isso, às vezes deu importância, às vezes nem entendeu, né? Então, pensamento, bem facinho, são as ideias que aparecem na nossa cabeça. Muitas vezes sem ser convidada. Entra aquela ideia, entrou. Se a ideia for boa, ótimo, mas às vezes pode não ser, né? Mas a questão não é uma ideia aparecer na minha cabeça e entrar sem permissão, né? O ruim é que você valoriza o que entra na sua cabeça, mesmo sem permissão. Passou aquela ideia, você não deixa ela passar, você serve chá com bolinho para ela. E aquela ideia senta lá, toma café, nunca mais levanta. Quando ela levanta, você fala, olha, não vai embora, é cedo, experimenta mais esse daqui. Gente, pensamento é uma ideia, tá? Olha lá. Então, um pensamento, ele é só uma ideia até que você sirva chá com bolinho para ele. Até que você dê atenção para ele.
Volta lá naquela fala que a atenção é a focalização da consciência e que a natureza da consciência é criar. Quando você dá atenção para aquele pensamento, você está nutrindo ele. Ele engorda, ele ficou um pensamento forte, gordão. Depois você não aguenta carregar. Mas, então, olha, você está entendendo. O primeiro passo é entender para depois ver o que você vai fazer. A atenção para o pensamento ou para qualquer coisa é igual fermento no bolo. Aonde você põe fermento no bolo, o que acontece? O bolo cresce. Então, emprestando o conhecimento da neurociência sobre a atenção, lembra daquela história? Foco, precisa pôr foco aqui e ali. O que é o foco? O foco é o foco de atenção. Agora fala uma coisa para mim bem seriona. O teu foco de atenção tem dono ou não? Às vezes tem, às vezes não tem, não é? Porque a gente vê que às vezes a pessoa ela tem uma atenção que qualquer coisa leva embora. O foco, por exemplo, depende de uma série de coisas. Você está aqui conversando? Tá, tô aqui conversando, tô vendo. Aí passa um carro lá na rua e breca na esquina, ou uma sirene, pronto, a atenção sai e vai lá para a esquina, sai e vai lá para a sirene, né? Então, você tem uns estímulos que eles estão presentes, né? E pode ser o estímulo externo, o carro que passou, a buzina que passou, o vizinho que fez um barulho. Pode ser um estímulo interno. Eu tô aqui conversando com você, de repente, eu faço aquela pausa pequenininha e entra aquele pensamento assim, olha, você precisa fazer compra no supermercado. Se eu der atenção para isso, aí já vem a lista do supermercado que eu não fiz. Então, você veja, são duas coisas. O de fora a estimular a minha atenção e o de dentro a estimular a minha atenção. O capítulo da atenção é bastante extenso. Qualquer dia a gente volta, não dá para fazer tudo de uma vez. Agora, é para você perceber que o foco da sua atenção é o ponto central. Olha, onde eu ponho a minha atenção? Aonde eu ponho a minha atenção, isso vai para adiante. O foco é a capacidade de se concentrar num objeto ou numa situação. Quando você vai no centro, que você está lá rezando assim, quietinho, né, concentrado, aí a pessoa fala assim, olha, abandona os pensamentos lá de fora, agora concentra a atenção no mentor, em Jesus, concentra a atenção na oração, pensa no bem, concentra a atenção. A concentração de atenção rompe a dimensão. Vou repetir. A concentração de atenção rompe a dimensão. Isto é importante, tá? A palavra foco, que você está focando a atenção, vem do latim, que quer dizer fogo, que quer dizer luz, não é? Lume. Então, aonde você põe o foco, você põe luz, você põe o lume, você põe fogo, e onde você põe fogo, você transforma, não é? Então, olha a importância da atenção na vida da gente. Vamos voltar a conversar sobre atenção em outros momentos. Pensa agora a sua atenção. Olha para ela e perceba se a sua atenção tem foco e onde está esse foco. Você põe o foco mais na cura ou você põe o foco mais na doença? Quanto de tempo você investe em você? Quanto de atenção você investe em você? O quanto você quer investir na sua saúde? Onde está o foco da atenção, está a consequência. Você fez lição de casa? Você pôs atenção naquilo que vai trazer a sua melhora ou não? Ou você pôs atenção na queixa? Ai, porque não dá, porque a crise, porque eu tô com medo. Aonde está o foco da atenção? Lição de casa, olhar onde está o foco da atenção. Ninguém pode mandar no seu foco da atenção se você não permitir. No foco da sua atenção, você manda se você ficar dono. Ou
então qualquer um chega, qualquer passarinho na janela leva o foco da sua atenção embora, né? E essa atenção, há momentos que ela está concentrada, há momentos que ela é fluida. E sabe aquele dia que você está pintando uma tela, você nem vê o tempo passar? Você está criando, né? Aquilo está leve, aquilo está voando ali, a mente está criativa, sem esforço, né? Você vai indo numa coisa legal. É quando a pessoa passa um significativo tempo, às vezes sem notar, ela nem percebeu que aquilo foi adiante. Então, essa atenção tem essa fluidez também, né? Na lição de casa, você vai pôr atenção, lição de casa, hein? Você vai pôr atenção numa coisa que você acha bonita, numa coisa que seja prazerosa. Por exemplo, ouvir música. Ouvir música é prazeroso? Então, vamos começar. Ponha lá uma musiquinha e diz, né, olha, isso aqui é uma coisa que eu estou fazendo para mim. Eu estou pondo atenção numa coisa que eu gosto. Porque a gente põe muita atenção naquilo que a gente não gosta. Então, a gente está tentando fazer o equilíbrio das coisas, tá? E você, olhando para esse kit de atenção, de meditação, tem uma atenção chamada atenção plena. Essa atenção plena é você fazer alguma coisa com foco real naquilo que você está fazendo. Você vai almoçar, por exemplo. Você vai correndo porque o telefone tocou, porque não sei o que. Não, senta e come igual a gente, assim, educado, mastiga, sente o gosto daquilo que você está comendo. Olha, isso aqui, deixa eu sentir bem o gosto desse temperinho, deixa eu sentir o gosto desse alimento, dessa fruta. Então, você vai pôr a atenção no que você está fazendo agora. Olha quanto treinamento você tem para fazer com a atenção. Quanta coisa dá para fazer, né? E na lição de casa, a gente vai marcar lá que quando a gente for comer, pelo menos uma refeição do dia, nós vamos ou almoçar ou jantar prestando atenção em cada alimento, né? Você já respira prestando atenção, agora você vai comer trabalhando a sua atenção. E isso, quando você respira e quando você come, pondo a sua atenção, você vai buscar a redução da ansiedade através dos exercícios. Aparecida, não entendi por quê. Mas faça o exercício, assista de novo a aula, você vai entendendo. É você tomando conta do seu psiquismo, você tomando conta da sua atenção. Você mantém o foco da sua atenção num objeto conscientemente, né? E isso, quando a gente vai aprender lá na escola, tem um nome assim mais rebuscado, mindfulness, né? É uma técnica que vem vindo desde lá do Oriente, que quando passa para o inglês ganha assim uma outra pronúncia, mas é a mesma coisa, tá? Você está aprendendo a trabalhar com a sua mente. Está lá no kit da meditação, até que chega aqui e que em bom português é a atenção plena, que é um estado da sua consciência, como você está lidando com o foco da tua atenção. É uma técnica usada para tentar aterrizar o cara aqui que está no processo de ansiedade a mil. Então, o pacote da ansiedade, você lembra, né? Ele consta do transtorno de ansiedade generalizado, uma ansiedade geralzona, assim, tá ansioso com tudo. Às vezes a pessoa tem fobia social, faz o mesmo exercício. Alguém me escreveu e falou assim, sabe, Aparecida, eu tenho síndrome do pânico, você não fala o exercício para síndrome do pânico? Falei sim, são os mesmos. Tudo vem da ansiedade. Então, você vai fazer os mesminhos exercícios, né? Ai, mas eu tenho medo de ir no teatro, do ajuntamento de gente. A respiração, os exercícios, o transtorno obsessivo compulsivo, o estresse pós-traumático, tudo isso, esses exercícios básicos vai ajudar, porque tudo isso, gente, você perdeu o controle daqui
o controle aqui dentro, o toncolo aqui dentro, né? Você perdeu o controle, então agora você está tentando refazer o controle de forma remota. Você não pode enfiar a mão lá dentro para apertar os parafusos, então você tem que, através do exercício, tentar refazer o controle que ficou para trás. Porque quando você nasceu, você não tinha estresse pós-traumático, você não tinha síndrome do pânico, né? Isso foi acontecendo no caminho. Então, essas situações, elas trazem um desgaste energético, elas trazem um desgaste emocional e elas trazem um desgaste físico. Então, quando você está fazendo exercício físico, você está ajudando a você refazer as coisas. A expectativa de coisa ruim vai trazer desgaste físico, antevisão de um problema, ai, não sei o que vai acontecer. Você está trazendo um desgaste físico, a projeção de um cenário mental, de um desastre, uma fantasia desastrosa, isso tudo bate no corpo. Gente, na pandemia, a ansiedade foi a mil, a depressão também foram doenças assim que bateram muito no consultório, né? E que, sabe, isso tudo diminui o foco de atenção da pessoa, porque ela está no meio daquilo, né? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que produzir alguma coisa, mas a televisão não para de falar que tem uma nova onda de Covid aí, e se eu não escutar aquilo, eu não sei o que vai acontecer comigo. Então você começa a prestar atenção que você não consegue se concentrar. É aquilo que vem de fora que manda naquilo que está aqui dentro. Isso é uma coisa bem seriona para você pensar, porque é uma pesquisa feita dentro do Instituto do Cérebro, no Hospital Einstein aqui de São Paulo. Essa pesquisa foi feita para medir as emoções, né? E foi feito assim, as pessoas que assistiam lá a notícias, umas ouviam notícias positivas, outros ouviam notícias negativas. Os resultados apontaram uma mudança nos sentimentos após um acontecimento ruim, uma narrativa ruim, um jornal ruim, e que, consequentemente, prejudicava a atenção das pessoas. Então, eu quero que você fique bem atento nisso e presta atenção agora, porque as emoções são bastante importantes, né? Dizia a conclusão da pesquisa. As emoções são bastante importantes porque elas dão um colorido para a informação. Eu discordo. E já vou contar por quê. Elas dão um colorido para a vida, muito mais do que para a informação, elas dão um colorido para a nossa vida. Uma informação que tenha uma intensidade ou uma intencionalidade emocional atua dentro de você, atua dentro do seu cérebro, atua dentro dos teus neurônios, atua dentro do teu sistema hormonal. Lá de fora, com a notícia, ele mexe no seu sistema hormonal aí dentro. Presta atenção nisso. Olha o que você ouve. Olha como você se põe à mercê da manipulação. Não sou eu que estou falando, gente. Tem uma pesquisa no Instituto do Cérebro, tá? Eu só estou falando junto. Então, isso tudo dispara também o seu sistema adrenérgico, vai lá para o seu corpo. Adrenalina, noradrenalina, cortisol na corrente sanguínea o dia inteiro. Não há corpo que resista, né? Se o telefone, quer ver como isso é verdade? Se o telefone toca, você é avisada que o seu filho, seu irmão foi acidentado. Ou você ativa tudo aquilo, ou você paralisa, você já ficou nervosa, você entra num estado de estresse, de medo. Olha a emoção, ela não está dando colorido à informação, ela está dando colorido à vida, ela está mexendo lá dentro de você, você sabe que isso é verdadeiro. Então, aprender a trabalhar também com os nossos pensamentos tem a ver com a nossa cura, tá? Quando você começa a perceber que você tem um pensamento, mas você não é o pensamento, esses pensamentos intensos, eles começam a perder a força, eles começam a perder o poder que tem sobre você.
tem várias definições para pensamento, né? Nós vamos numa bem simples: pensamentos são ideias, coisas que você diz para você mesmo. Na aula de psicopatologia, o professor diz assim: pensamento é uma coisa que você diz para você mesmo. Eu ouço, obedeço e discordo. Obedeço para o professor. Aqui a minha cabeça é livre para pensar. Eu penso o que eu quero. Então, eu acredito que, sabe, que o pensamento podem, sim, ser vozes da sua cabeça, pode ser uma coisa que você mesmo diz para você, mas pode ser a voz da sua alma, do seu self na sua cabeça, pode ser a voz do seu mentor, pode ser a voz do seu ego na sua cabeça, pode ser a voz da neurose dentro da cabeça, pode ser a voz do obsessor dentro da sua cabeça. Pensamentos são ideias, né? Que você diz para você mesmo. Sim, mas não é só você que diz. Essas ideias, elas entram na sua cabeça sobre você, sobre o outro, sobre o mundo, sobre as coisas, sobre tudo. Aparecida, mas eu não sei se é o mentor, se é o obsessor, eu não sei se é o ego, se é a alma. Como que eu vou saber? Sei lá como é que você vai saber, eu também não sei. Mas aí, olha, aí tem uma coisa, estou atenta. E eu vou verificar se aquela informação que entrou aqui serve ou não. Não interessa quem falou. Eu quero saber se aquilo serve ou se aquilo não serve. Entendeu? Isto é sério. Olha, eu já soube aqui que é para interromper a aula porque já passou, não sei quantos, passaram 40 minutos. Mas, olha, eu vou continuar mais um pouco, senão, né, quem está do outro lado perdeu uma aula. Também não dá para largar no meio. Então, os pensamentos, eles podem ser as vozes da alma, mas eles podem ser vozes do outro lado. Numa linguagem psiquiátrica, é a voz da cabeça. Numa linguagem, se a voz da cabeça é boa, numa linguagem do centro, a gente fala é o mentor. Se a linguagem é ruim no centro, a gente fala é o obsessor. Não importa a linguagem, importa que a voz chegou na sua cabeça e ao chegar você resolve o que você vai querer fazer com ela, se aquilo te serve ou não te serve. Então você já entendeu que nós podemos ter pensamentos úteis e pensamentos inúteis, pensamentos bons ou pensamentos ruins, pensamentos úteis ou pensamentos nocivos. Esses que são ruins, que são nocivos, que são inúteis, eles são aqueles que vão sustentar o pânico, a fobia e a ansiedade. Entendeu? Porque precisa fazer seleção? O que já entrou, nós vamos tentar tirar e vamos conseguir, porque nós somos persistentes. Agora, o que não entrou, você não precisa deixar entrar mais, não é? Então, a gente vai olhando para isso, né? Olha, chegou um pensamento, chegou, ele é bom, ele é ruim. Lição de casa, você vai ficar prestando atenção nisso. Por quê? Nós tendemos a encarar os pensamentos como uma representação fiel da realidade. Aquilo chega aqui, eu tenho como verdade absoluta. Nem sempre é. Um pensamento é apenas a nossa interpretação do mundo. Você escuta um barulho, você interpreta de um jeito, a outra pessoa interpreta de outro jeito. Você vai num filme, vê o filme, um sai e gostou disso, o outro não gostou daquilo, porque cada um interpretou, né? Então você tem uma interpretação de mundo, tem o fato, tem a tua visão e tem a tua interpretação. E interpretação, gente, é código pessoal. Quando eu era pequena, tinha um fogão lá na minha casa e eu queimei a mão no fogão porque o fogão era de lenha. Eu sou de um tempo que tinha fogão de lenha, não conta pra ninguém, tá? E eu me queimei uma vez, me queimei 2 vezes, doeu. Ótimo. Então, eu saí fazendo um juízo. Olha, isso daqui queima, machuca. Olha, entrou dor, emoção, medo, machucadura, entrou tudo. Então, eu comecei a pensar daquele jeito em relação ao fogo, porque eu tinha um fato,
Aí veio a minha visão da realidade, era queimar os dedos, e eu passei a fazer uma interpretação: fogo queima. E aí, como é que a gente aprende? A gente aprende dessa forma, pela experiência. A minha foi uma queimadura, mas a gente pode aprender numa regra. Você olha, cuidado que você não passa num lugar que tem lá uma caretinha escrito assim, risco de morte. Você não precisou pôr a mão lá para você morrer, mas você aprendeu por uma regra, não vai lá, que lá você tem risco, não é? Ou então você lembra, já queimei a mão lá atrás, associação. Agora eu tô vendo fogo aqui, eu posso queimar a mão e eu posso fazer fogo de novo. Olha, tô olhando ali a vela tá acesa. Fogo queima, a vela tem fogo, vela queima também. E então você vai fazendo associações. E a gente vai fazendo isso naturalmente o tempo todo. Só que agora você vai prestar atenção nas associações que você faz, para ver as associações que são boas, as que são ruins, porque nós estamos aprendendo a trabalhar com essas coisas dentro da gente. Há muitas situações que nós trazemos do passado que elas são muito boas. Nós aprendemos a ler, aprendemos a escrever, isso é muito bom. Mas tem muita coisa que a gente traz que é muito ruim. O muito bom nos auxilia a levar a nossa vida para frente. E o muito ruim? O muito ruim vai para o pacote das fobias, vai para o pacote das ansiedades. Ah, então tem que fazer uma faxina lá no quarto das ansiedades? Tem que fazer. Então, com base nisso, nós vamos fazer o nosso trabalho, não é? Nós vamos entender como as coisas acontecem e nós vamos fazer de boa vontade, porque, sabe, eu posso olhar aquela situação que eu aprendi e eu olho lá para o passado, eu aprendi daquele jeito, não necessariamente eu tenho que ter no futuro, só se eu chegar perto do fogo, eu vou ter que queimar a mão de novo. Olha, nem tem mais fogão de lenha na minha casa, então pelo menos na lenha não vou queimar a mão, não é? Então você veja, eu posso modificar a forma de lidar com a situação, eu posso mudar a forma de trabalhar com o meu pensamento. Exatamente isso é que nós estamos buscando. Você presta atenção nestas coisas e depois você me fala como é que esse pensamento funciona com você, você atua sobre ele, porque é importante você saber como funciona a fábrica, não é? Porque como é que você vai trabalhar com a produção se você não sabe o que a fábrica produz? Então, olha, lá na nossa imagem, ainda falando do foco da atenção, o nosso foco agora é pegar aquelas caraminholas que estão lá dentro da cabeça e ressignificar, e reformular, e limpar, e, sabe, reformatar. Nós estamos no processo do Então, hoje, o que você prestou atenção e que você achou que é mais importante, você destaca para mim, você escreve aí para mim, eu preciso do seu retorno porque eu não adivinho. Foi aquela história da fonte, da vida, a mente, a consciência, a atenção e foco? Foi isso? Foi matéria igual a energia? Foi que a consciência trabalha com pensamento, sentimento, intuição, sensação, e nós temos experiências ligadas a isso, que nós vamos num futuro próximo destrinchar com mais vagar, né? O fato, a visão e a interpretação, que é código pessoal, nós também conversamos. Um pensamento é uma ideia, e se ele é uma ideia, eu posso mudá-lo, se ele me incomodar principalmente. Então, você escreve aí para mim, larga manter preguiça, entra aí, escreve o que ficou mais importante para você, para eu saber da onde eu vou continuar, né? E a lição de casa também vai ficar na telinha aí para você fazer a lição, que desta vez nós marcamos de lição de casa. Você vai continuar a prática da respiração controlada da primeira aula. Você lembra que você tem que andar 10 minutos, você lembra que você tem
que tomar sol, você pode já andar no sol, fazer as duas coisas junto, você pode andar e respirar com atenção e ficar no sol, você já fazer as coisas junto. Você vai fazer uma coisa bem prazerosa para você. Lição de casa, fazer uma coisa diária bem prazerosa para você. Escreve lá para mim o que você gosta. Você vai fazer uma por dia, então você vai fazer 7 vezes essa semana. E hoje nós vamos acrescentar aquela técnica do relaxamento muscular para você fazer aquele exercício de paz e serenidade. Todo dia você tira 5 minutos também. Aparecida é muita lição. Uai, atenção, quem tem que retomar a atenção para você sou eu. Você tem que fazer. E ainda sem esquecer o kit da meditação, que é para você fazer na hora do almoço, mas você está vendo que tudo dá para fazer associado, que o exercício é aqui dentro, não é fora. Por isso que tem que marcar no caderninho, senão esquece. Na hora de você almoçar, ou na hora de você tomar o cafezinho, sentir exatamente o paladar do cafezinho, o gosto, o café, o açúcar, o biscoitinho que você comeu, sentir, ficar ligado ali naquilo que você está fazendo, né? Vai ser o seu treino. Olha, para você tomar sol não é a coisa mais difícil do mundo, né? E depois a gente conversou ainda de quando você tem uma ideia, você saber que aquilo é uma ideia, que a ideia vem e vai, né? E ela é só uma ideia. Então, a minha sugestão de sempre é assim: faça um grupo, porque é mais fácil a gente trabalhar com grupo. Não deu, não tem com quem fazer grupo, faz com você mesmo. Você me responde aí, porque senão eu fico sem saber qual foi a parte que você achou mais interessante. Você compartilha, você participa e você guarda que o seu desenvolvimento requer a sua participação. Não basta eu vir aqui e falar, você precisa fazer. Então, você fica com um abraço grande. Nós vamos falar tchauzinho hoje, mas ficamos de encontro marcado para a semana que vem, tá? Tchau para todos.